No último dia 1º de outubro, a China comemorou os 70 anos de sua Revolução Comunista, que alçou ao poder o líder Mao Tse-tung e mudou para sempre a geopolítica mundial. Em meio a toda a pompa de celebração e as manifestações libertárias em Hong Kong, o governo chinês de Xi Jinping reafirmou sua força. Mas não é só no campo político que a China tem força. Ao longo de 7 décadas, o país saiu de uma realidade pobre e agrária para ser a segunda economia mundial, enfrentando de igual para igual os Estados Unidos. Mas o que representa esses 70 anos da Revolução Chinesa? Quais foram seus acertos e seus erros? E o que foi feito, de fato, para transformar o país, que ainda é comunista, e que tem uma política autoritária e fechada, mas sabe muito bem jogar os dados no tabuleiro econômico? Justamente para falar sobre os 70 anos da Revolução Chinesa, os Diálogos da USP recebe agora os professores José Augusto Guilhom Albuquerque, cientista político, professor aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e que foi membro também do Grupo de Estudos Brasil-China, da Unicamp, e o professor Xu Zheng, professor de Cultura e Literatura Chinesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e autor dos livros A História da China Popular do século XX e Os Intelectuais Chineses e a China Maoísta, de 1956 a 1957. Professores, bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. É um prazer tê-los aqui. Eu queria começar com os senhores fazendo a pergunta que encerrou a minha apresentação. O que representa os 70 anos da Revolução Chinesa? O que isso significa para o mundo, para a China, para essa geopolítica mundial e para a própria história? Professor Guilhom, você gostaria de começar? Não, pode ser. Eu acho que há uma coisa marcante, que é um único país comunista, né, que teve uma sustentabilidade tão grande, tão longa, enquanto, de maneira geral, juntamente com o Império Soviético, os outros regimes comunistas, praticamente com exceção hoje da Coreia do Norte, né, simplesmente sucumbiram ou se transformaram em sistemas democráticos, embora alguns com uma certa instabilidade. Eu acho que significa também que a imprevisibilidade atual, depois do final da Guerra Fria, há pouca previsibilidade do que vai acontecer no tabuleiro internacional. Né? Quer dizer, durante todo o período da Guerra Fria, que é o que a maioria de nós viveu algum período de alguma maneira ou de outra, eu mais do que os outros, mas havia uma estabilidade geral, a estabilidade de um jogo de uma polarização estável, profundamente estável. E agora você tem mudanças que são muito repentinas, que fazem com que, na verdade, nós não encontramos ainda uma nova ordem mundial relativamente estável. Nós estamos ainda numa transição pós-Guerra Fria, essa transição não acaba, ela não tem ainda data para acabar, né? E eu acho que o melhor exemplo disso são as transformações pela qual passou digamos, a posição internacional, a posição no mundo, o peso mundial da China, que sempre foi muito grande por causa da sua população, do seu território, da sua história, mas que contava pouco no cenário mundial. É isso, né? E usou de uma maneira muito inteligente a sua posição para ingressar, juntamente com os Estados Unidos e a Rússia, num triângulo mais ou menos estável, né? E hoje não sabemos ainda até onde vai a ascensão da China. E a ascensão da China é uma das coisas que ainda preocupa muita gente, muitos intelectuais, muitos governos no mundo inteiro. Qual vai ser o resultado final dessa ascensão? Até onde vai chegar, né? Onde vai chegar. Então, nós já vamos voltar e ao longo do nosso programa a gente vai poder discutir bastante exatamente isso, essa ascensão, onde ela pode chegar ou onde ela quer chegar, né? Porque isso é importantíssimo, para entendermos, como o senhor bem colocou, quer dizer, ainda há uma transição e não sabemos ainda em que posição estamos, né? Todos nós, na verdade. Professor Xu, para o senhor, o que representa esses 70 anos da Revolução Chinesa? Como o professor, agora o professor Guilhom acabou de falar
também? Para mim, em primeiro lugar, durante esses 70 anos, a China saiu de um país tradicional, né, de um estado tradicional para um estado moderno, né? E esses 70 anos marca ruptura por um lado, e do outro lado também uma continuidade. Sim, né? De que maneira? Ruptura no sentido de que a China tradicional, que é o poder do Estado, nunca chegou ao campo, né? Nunca fez. Então, a Revolução Chinesa justamente cumpriu essa tarefa de mobilizar toda a população chinesa, de envolver toda a população para construir um Estado-nação moderno, né? A China saiu de um país com grandes tradições, porém é um país onde a maioria da população é predominantemente agrária para que toda a população, através do regime comunista, que toda a população se envolveu na construção de um Estado moderno. Né? Então, essa é uma parte principal. Claro, antes da Revolução Comunista, né, houve uma construção, né, uma transição do Estado tradicional para o Estado moderno. Porém, não foi completo. No caso de Chiang Kai-shek, principalmente... Chiang Kai-shek, sim, exato. Nacionalista, isso. Né? Porém, ele não teve tempo, né? Também não teve capacidade, ou talvez faltou a vontade, né? de implementar uma reforma agrária, modernização, né? Tudo, para construir um Estado chinês verdadeiramente moderno. Mas isso foi essa tarefa, né? Foi o que os comunistas que cumpriu, né? Essa é uma parte, digamos, é uma ruptura, né? No processo de modernização. Mas, de outro lado, a China também significa uma modernização alternativa, no sentido de que ele é um Estado. A China, na realidade, por 1000 anos, né? A China é um Estado civilizatório, né? É um Estado civilização. Então, ele sempre tenta se encaixar para se tornar um Estado moderno. Então, nesse caso, né, os comunistas, a Revolução Comunista cumpriu essa tarefa. Mas também, nesse processo de modernização, os comunistas também representam um tipo de continuidade, no sentido de ter um poder centralizado, o Estado dirigista no desenvolvimento. Você tem diferente, né, da União Soviética, que não conseguiu, que se desagregou. A China, né, provavelmente devido aos 1000 anos, né, de história. Então, o Estado chinês continua forte, né, continua participando, né, interferindo em toda a esfera. Né, é uma questão cultural também, né? Cultura cultural. Sim. E isso que o professor Xu acabou de falar, professor Guilhom, isso influencia, quer dizer, tem uma participação importante na transformação, daquilo que eu comentei, inclusive, no começo do nosso programa, na transformação da China de um país agrário, 70 anos atrás, para uma potência econômica hoje, e uma potência econômica muito baseada em tecnologia. Quer dizer, quais foram os fatores que levaram a China a chegar a esse patamar econômico e acho que até politicamente falando? Olha, eu acho que a grande transformação foi
política econômica, mas enfim, digamos, uma transformação econômica bastante radical do comunismo inicial para o comunismo do final do século passado, né? Que foi uma transformação econômica, de se transformar numa economia mais aberta, usando o capitalismo como forma de organização da economia, isso, embora mantendo esse mix, né? Um Estado totalitário e uma economia indo cada vez mais aberta, né? Então, o que ocorreu nessa época, eu me lembro de, talvez uns 15 anos atrás, uma missão diplomática da China que tinha vindo aqui ao Brasil, visitou vários lugares, etc. E na época eu era coordenador do Núcleo de Relações Internacionais. Sim. Eles fizeram um sinal de que gostariam de estar lá e tal. Nós fizemos um seminário com eles presentes e tal. E eu me lembro que em algum momento alguém perguntou o que era o chefe da missão, né? Portanto, ele tinha uma posição mais elevada no partido e tal, e na diplomacia. E aí ele disse mais ou menos o seguinte, ele disse uma frase que me deixou muito marcada. Ele disse: a União Soviética ela entrou em colapso porque tentou fazer mudar a economia sem mudar o Estado. Então, jamais a China fará isso, né? Então, de fato, ele tinha razão. Vendo isso a longo prazo, ele tinha razão. Houve a mudança muito importante que foi feita nos anos 90, né? Ela foi uma mudança que manteve um equilíbrio instável entre uma economia cada vez mais aberta. Sim. E um Estado ainda muito devagar na sua abertura política, né? Uma abertura que não vemos efetivamente. Houve uma certa abertura, porque houve uma série de mudanças internas, tanto do Partido Comunista quanto do Estado, que levaram a afastar, por exemplo, o conservadorismo exacerbado das pessoas mais velhas, aumentaram a mudança de pessoas no poder, né? Trouxeram mais autonomia para as províncias e das províncias para as comunas, etc., né? Tudo isso foi mudanças importantes que, de certa forma, também colocaram um problema. Porque o problema é de que essa autonomia fez com que as províncias e os municípios, né, começassem a interpretar as políticas públicas e a Sim. execução. Então, não havia como controlar essa execução totalmente, né? E uma parte de todo o endividamento que aconteceu depois, né, que o Estado teve que reformar a economia bancária, etc., veio do fato de que as províncias estavam investindo sem controle e gastando sem controle, etc. Mas eu acho que essa evolução, justamente, ela foi sendo feita, mas essa última transferência de poder, né, deu início não a um novo decênio, né, na história do governo, mas sim a uma nova era, né? Porque o Xi Jinping, assim que ele assumiu, ele começou a fazer uma série de reformas e de mudanças internas, de combate à corrupção, etc., etc., que praticamente afastaram todos os setores, os quadros mais importantes que não concordavam totalmente, portanto, mantinham um certo equilíbrio, e ele praticamente passou a governar sozinho, né? E agora, por exemplo, ele está dando sinais muito grandes de que, digamos, esse aspecto totalitário do Estado está tomando está ocupando mais espaço
no governo chinês. É isso, professor Não sei Xu. se... É, isso que eu queria saber do professor Xu, o que o senhor acha disso? Quer dizer, esse é o caminho? Quer dizer, e foram ações assim que levaram a esse crescimento da China? Esse mix que para muitos pode parecer ter quase esse hibridismo de Estado totalitário com economia de mercado, né? O Estado sempre, a máquina do Estado sempre está em evolução, né? Sempre está em renovação. A partir de 1984, né, o partido já começou uma renovação, instalou, né, iniciou o programa de aposentadoria, né, corrida ao diploma, né, de tudo. Sim. Recrutamento dos quadros do partido, pela qualificação na técnica, pela excelência, né? Então, o partido sempre está em inovação. Esse é em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, a China é um país tão grande, então tão diversificado, com uma diferença regional muito grande. Então, cada Estado, né, tem uma concorria um com o outro no desempenho econômico, né? Então, há um grande espaço, né, principalmente no campo econômico, né? Essa é uma coisa excepcionante, que na União Soviética talvez não existe, né? Em termos de controle do Estado, né? O Estado também deixa bastante liberdade, mesmo se você não organizar, se controla o governo, né? O governo te dá um espaço para você expressar críticas. Dá mesmo esse espaço, professor? Década de 80, 90, teve bastante. Porque também é impossível que você não ceda o espaço para ver se acaba se impondo esse espaço, isso. Né? É claro, né? Você definir os limites, né? Mas dentro o que é possível, tá? Para negociar as liberdades econômicas junto com a liberdade de expressão. Existe espaço assim. É porque, nesse caso, eu queria trazer para os senhores, porque tem essa questão, né? Que duas coisas, a verdade, com relação ao partido e com relação a essa liberdade que o professor Xu mencionou. Porque o Partido Comunista é partido único, governa com mão pesada, com mão impositiva, apesar de todas essas mudanças que os senhores comentaram, né? E a filiação ao partido, ela é considerada muitas vezes essencial para quem quer ascender profissionalmente, né? Se a gente for, seja na política, no mundo dos negócios, a gente pode até citar rapidamente aqui, grandes empresários como Jack Ma, fundador da gigante de comércio eletrônico Alibaba, Ren Zhengfei, né, fundador da empresa de telecomunicações Huawei, e celebridades, são todos filiados ao partido. Isso é uma necessidade, isso é uma imposição ou faz parte da ascensão natural dentro do Estado chinês? Professor Guilhom e depois o professor Xu. Esse é um ponto que eu queria trazer para os senhores. Não sei, existem alguns especialistas ocidentais que se dedicam a estudar justamente essa questão, né? Quer dizer, as burocracias, aonde foram, como é que é a sua ascensão, etc. Né? Você tem que considerar o seguinte: me parece que essa é uma questão de livre iniciativa, quer dizer, todos podem ter essa oportunidade, porque acontece que, embora você tenha o que eles chamam os delfins, né? Quer dizer, que em inglês chamamos de princelings, quer dizer, são os príncipes, né? Porque eles são herdeiros de uma família que lutou na Guerra de Liberação, que participou das lutas comunistas esse tempo todo, etc. E, portanto, eles, de certa forma, já foram, desde muito cedo, se encaminharam para isso, que é o caso, por exemplo, do vice quem é o segundo nome?
Li Keqiang. Sim. Exatamente, esse aí. Então, ele era mais ligado à aristocracia, embora Xi Jinping mais alguém que veio de baixo. Certo. Né? E que fez a sua carreira na juventude comunista. Então, muito cedo, se você quiser participar mais tarde, você tem que fazer a sua carreira a partir da juventude comunista e se filiar ao partido. Seria uma espécie de nomenclatura, professor? É uma nomenclatura, sim, é uma nomenclatura. Só que enfim, seria algo semelhante a uma nomenclatura. E agora, o que acontece é que essas duas tendências, essas duas fases disputam entre si o poder o tempo todo. Então, hora vai para um lado, hora vai para o outro, etc. E, portanto, se contrabalança. Sim. Né? Então, eu acho que essa é uma questão para outras pessoas, empresários, etc., que escolheram ter esse caminho, de alguma forma, muito cedo, ou que então não conseguiram entrar por aí, mas que acabaram tendo sucesso. Isso aí eles podem ter outro modo de acesso, porque há algum tempo atrás, enfim, não tanto tempo, os empresários não poderiam pertencer ao partido. Depois se permitiu que eles pertencessem ao partido. Só isso já é uma mudança, né? Isso é uma mudança extremamente importante, né? É isso, professor Chu, quer dizer, esse papel é importante, quer dizer, essa ascensão, ela passa pelo caminho do partido e, como o professor Guilhom salientou agora, o empresário poder fazer parte do partido também é uma mudança importante, mudança cultural, econômica, social e política importante? Sim. O partido, na realidade, né, praticamente toda uma sucessão dos líderes da liderança, aí havia uma mudança de constituição do partido. Então, por exemplo, quando Mao morreu, né, depois houve a ascensão de presidente Hua Guofeng, que foi um período muito intermediário, então não teve muita... Não teve relevância, né? Teve relevância, mas não teve renovação substantiva. Mas no caso de Deng Xiaoping, que assumiu o poder, né, ele disse, bom, vamos libertar as mentes, né, vamos libertar o nosso pensamento, né, vamos interpretar corretamente marxismo-leninismo de acordo com as particularidades chinesas. Então, essa é uma mudança sem precedentes, porque isso abriu o caminho para pragmatismo, né? Sim, exatamente. Para a meritocracia, digamos. Então, depois disso, né, quando Jiang Zemin vai assumir o poder, ele vai dizer, bom, ele propôs uma renovação chamada renovação ideológica chamada 3 representatividades, né? O partido representa as forças produtivas mais avançadas, né? O partido representa o maior interesse do povo chinês, né? O partido representa o mais que mais? Conhecimento, né, representa a maioria e interesse, né, da população. Bom, eu acho esse é um grande avanço. No caso de quando terminar o mandato de Jiang Zemin, né, chegar o Hu Jintao vai dizer, bom, vamos precisaria seguir o caminho de desenvolvimento harmônico, né, de desenvolvimento científico. Né? Então, o Partido Comunista sempre está mudando, né? A ideologia do partido está mudando para acomodar, para incorporar. Né? Está abrindo mais, está se abrindo mais, você acredita? Isso. Então, hoje em dia, quando você examinar as propostas de Xi Jinping, né? Ele fala sobre o sonho chinês. Né? Então, praticamente algo equivalente ao sonho americano. Né? Então, você pode ver como é que a ideologia do Estado, a ideologia do Partido Comunista se renova. Isso, eu queria trazer para os senhores, o professor Chu mencionou Deng Xiaoping, eu queria trazer para os senhores uma frase dele, que
que talvez represente muito bem isso, essa mudança de patamar, essa mudança de mentalidade. Uma frase que foi até citada, agora recentemente, num artigo, pelo jornalista Luiz Roberto Serrano, que é o nosso superintendente de comunicação aqui da USP, e ele citou essa frase que é: não importa a cor do gato, desde que ele casse os ratos. Não é? Quer dizer, é esse pragmatismo que você está falando, quer dizer, vamos trocar, refreando o voluntarismo maoísta e reorganizando o sistema produtivo, né? E criando até, já encaminhando para o socialismo de mercado. É isso, Aguilhão, quer dizer, passa-se a não se interessar pela cor do gato, mas sim que casse bem os ratos, e isso dá uma guinada, dá uma diferenciada na Revolução Chinesa, por exemplo, do que poderia ter sido, e acabou não sendo, depois que acabou, a Revolução Russa? Faz algum sentido isso? Acho que sim. Acho que Deng ele teve uma liderança que embora com sinais talvez um pouco trocados, é muito inspirada na liderança do Mao. O Mao não tinha uma posição, ele não era o presidente, ele era o coordenador, o chairman, né, quer dizer, o coordenador. E Deng não tinha nenhuma posição oficial. O Mao era o grande timoneiro. Ele não tinha nenhuma posição oficial. Ele se apresentava em nome de uma sociedade civil que ele era assessor, qualquer coisa assim. Ele tinha essa função que o Mao também tinha, que era uma associação de uma direção moral, né, ideológica, e uma grande liderança e não, digamos assim, o exercício, né, direto do poder. O que está acontecendo agora, é isso que eu digo, não sei se o professor Chu concorda com isso, mas é que o que eu disse, que em vez de apenas uma mudança, uma troca de poder, né, uma sucessão como outra qualquer, o Xi Jinping anunciou na sua última reeleição o início de uma nova era em que não se seguiram mais as disposições constitucionais, segundo as quais ele não poderia ter um terceiro mandato. Sim. De certa forma, ele juntou essas duas posições, de uma grande liderança semelhante ao do Deng, semelhante ao do Mao. Aliás, eu nem cito o Deng, ele cita o Mao. E ele teria ao mesmo tempo digamos, um pensamento que deveria ser o grande pensamento chinês e as rédeas do poder, juntando as duas coisas. Então, eu acho que hoje a gente não sabe muito bem para onde isso vai, porque isso se soma a uma outra coisa, que ele tem um desafio interno muito grande que ainda não foi completamente superado, que é o de, conseguir superar essa crise de diminuição da economia que vem vendo em função de questões externas. Exatamente. Mas que atingem a China, né? De um lado, ele tem essa questão interna muito grande de voltar a crescer, porque a China, com a população que tem, ela precisa de crescimento. Né? 1 bilhão e 400 milhões. Enquanto que, por outro lado, tem uma coisa externa, é que até então a China estava tentando ascender sem colocar em risco a sua relação com os Estados Unidos. Ascender sem parecer que está desafiando os Estados Unidos. Mas aí sem confronto, os Estados Unidos resolveu desafiar. Tá certo? Os Estados Unidos está deliberadamente se confrontando com a China. Então, ele está numa posição muito difícil, porque ele está numa posição em que ele é pressionado de dentro e ele é pressionado de fora. Perfeito. Não, só queria, nós estamos quase chegando no final do nosso primeiro bloco, queria que o senhor Chu falasse rapidamente sobre isso, quer dizer, essa questão, esse pragmatismo chinês, quer dizer, inclusive pensando em não confronto com os Estados Unidos, e já falaremos sobre isso no próximo bloco. É o caminho correto a ser seguido? Isso, rapidamente, para nós podermos fechar aqui. Bom, de Deng Xiaoping até o final de Hu Jintao, né? A China sempre seguiu a linha de Deng Xiaoping de não enfrentamento com os Estados Unidos.
Mas quando o Xi Jinping assumiu o poder, né, a China já chegou a uma etapa que há uma força interna do país que queria consolidar que queria consolidar os ganhos econômicos, ganhos estratégicos, né? Queria reivindicar os nossos direitos no mar do sul da China, reafirmar nossos interesses estratégicos. Então, necessariamente, né, isso ocorre ao longo do tempo, independente da vontade dos dois lados. Por outro lado, né, os Estados Unidos também percebendo, né, percebendo a sua própria decadência no poderio, na influência estratégica. Então, os Estados Unidos já está percebendo o perigo deles, né? Então, esse é um problema que eu não vejo solução, né? Porém, né, o caminho, né, é diálogo, é negociação, né? E uma guerra entre os dois países é impossível, impensável. Perfeito. Bom, a gente vai falar sobre esse embate Estados Unidos e China, mas no próximo bloco o diálogo vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.